Saulo vai então com Sadoc à casa do caminho para observar a palestra de Estevão, né? Chegando no local, ele percebe a presença de pessoas doentes, de pessoas pobres, miseráveis, e o próprio local é um ambiente, um telheiro de paredes frágeis que não oferta nenhuma proteção, nenhuma segurança, sem nenhum conforto. Ele é famoso em Jerusalém, Saulo, né? Pelo conhecimento das Escrituras e pela oratória veemente. Então, os apóstolos Pedro, Tiago e João estão surpresos com a presença dele, ofertam-lhe o melhor banco e ele recebe com um sorriso de ironia pelo ambiente muito simples do local. Ele já imagina que Sadoc está completamente equivocado, porque qual era o perigo que poderiam ofertar ali os presentes? Eram crianças abandonadas, mulheres semi-mortas, leprosos de rosto desfigurado, mendigos vestidos em panos fétidos, que naturalmente não iam ofertar nenhum perigo ao judaísmo, né? Com certeza Sadoc estava equivocado, é o que ele faz de inferência, né? Ele percebe também a presença de muitos dos seus seguidores, tanto no Sinédrio quanto na Sinagoga dos Cilícios, e para ele achou muito natural que eles estivessem ali e pelo comportamento deles, pelo semblante, dava para se perceber que eles estavam ali também pela primeira vez, né? Saulo achou natural, eles estavam atrás de alguma espécie de serviço, caso fosse necessário, para serem recomendados aos sacerdotes do Sinédrio, caso se necessitasse realizar alguma espécie de trabalho, alguma espécie de atividade, né? Então, ele passou a evitar olhar os doentes, porque ele era acostumado aos ambientes de luxo, e quando a sala se encheu, quem se aproximou junto com Pedro e Tiago junto com Pedro e João, foi Estevão. Ele ia realizar a palestra, o que foi uma grande surpresa, gerou uma grande expectativa no público pela capacidade de oratória de Estevão, né? Então Estevão pede as bênçãos para si e para a plateia, abre os pergaminhos de Mateus, eram os únicos escritos que tinham dos evangelhos à época, o de Mateus, e ele lê então, ide primeiro as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo proclamai que é chegado o reino dos céus, e ele pergunta, onde estão em Jerusalém as ovelhas perdidas, que ainda não ouviram falar da boa nova, né? Paulo era um. Ali, naturalmente, já era um convite de Jesus a Paulo para o exercício do seu trabalho, que ele pudesse, antes de tudo, receber o evangelho como uma ovelha que ainda não conhecia esse caminho e que ele pudesse ser conduzido ao reino dos céus e também conduzir a outros, né? Já era um chamamento de Jesus, como ele próprio vai reconhecer lá na frente, né, em capítulos mais à frente, que Jesus já o estava chamando para o evangelho. E Estevão vai dizer que, com a lei antiga, eles tinham obrigações de não fazer, como o tratamento que se dava à criança. Mas eles haviam progredido e eram agora adultos, estavam então, por consequência, responsáveis. E por isso receberam então o ensino do Filho de Deus, que agora vem trazer o evangelho, e que eles são, por consequências, com o evangelho mais livre, que souberam os judeus guardar, mesmo com todas as dificuldades impostas por outros poderosos da terra, souberam ser fiéis a Deus, guardar os mandamentos divinos, e que por isso ele enviou o seu Filho amado, que traz agora a liberdade e a paz, que estão, digamos assim, a liberdade e a paz, principalmente com relação à consciência das almas redimidas, que eles não foram tanto fiéis por terem conduzido Jesus à cruz, mas que eles se regozijem, porque o importante é que eles voltem e se dediquem aos estudos. Então, ele vai fazendo esse paralelo, fala que Jesus confirma a Moisés por ensinar que devemos amar a Deus acima de tudo que possamos sofrer, todos os episódios difíceis que possamos viver, mas que Jesus acrescenta o ensino que devemos nos amar uns aos outros como Deus nos ama.
Então ele vai falar que Moisés é a porta, que Jesus é a chave, que não mais a festa deve ser do pão putrescível e do vinho que fermenta, mas sim a festa do amor, de união entre os povos, que com a lei antiga eles têm esperado a supremacia e o domínio de outras nações, mas que o evangelho ele vai trazer um abraço fraterno entre todos os povos do mundo, né? Que a lei é humana, mas o evangelho é divino, que Moisés conduz, mas que Jesus salva, que os profetas antigos eles são mordomos fiéis e que Jesus é o Senhor da vinha. Então, a palestra de Estevão é mais ou menos nessa direção, e ele susta a palavra, ele suspende a palavra, e as pessoas ficam, digamos, embevecidas com a ótima palestra, com os ótimos ensinos. Mas Saulo percebe a diferença entre o judaísmo e o evangelho, e ele então se levanta, algo um tanto colérico, interrompendo o reinício da fala de Estevão, e ele vai perguntar, com algum grau de ironia e quase bastante enraivecido, né? Piedosos galileus, qual a sensatez da vossa doutrina? Primeira pergunta que ele faz, né? Como proclamais em Jerusalém, cidade onde se julgam, onde se os destinos da raça, como proclamais a supremacia de um nazareno obscuro sob Moisés, né? Quem era esse Cristo? Não era simplesmente um carpinteiro? A plateia se retraiu. A plateia se retraiu e dirigiu para Estevão olhares de defesa, olhares de esperança. Os apóstolos ficaram receosos, Tiago se fez completamente lívido e o próprio Estevão, digamos assim, recuou um pouco, porém nos olhos ainda viva a segurança e a serenidade. Ele olha para Saulo, né? Ele começou com a presença de Saulo e todos os seguidores muito tranquilo, sem nenhum problema. E continuou sereno, com olhar sereno, olhando a Paulo, ele fez mostrar a sinceridade das suas palavras e o bom sentimento que ele possuía, né? E ele diz assim, ainda bem que ele foi carpinteiro, porque assim a humanidade não ficará ao léu, né? Ele é, Jesus, o abrigo da paz, e a humanidade não ficará ao léu dos raciocínios calculistas sem a doçura, sem a luminosidade dos bons sentimentos. Então já está respondendo que as palavras de Saulo muitas vezes são palavras sem doçura, são palavras sem sentimento. Paulo levanta enérgico, colérico, ruborizado de cólera. Ele morde os lábios, como era algo comum quando ele estava um tanto irritado. E com voz dominadora, ele vai dizer aonde chegaremos, né? Com essa doutrina de um mistificador vulgar já punido de morte pelo Sinédrio. Deus libertou o povo eleito do Egito, conduziu-o pelo mar e pelo deserto, o alimentou com maná divino, o descedentou com água de rocha fendida e não pôde, Saulo está irado, e não pôde marcar o seu filho amado senão com uma cruz entre ladrões. Os doutores do templo conhecem a história desse impostor que celebrizais com a vossa ignorância. Essa casa assim, barateada, é ela quem representa Deus? Ele fala nesses tons com os apóstolos, né? Vocês são, digamos, a vergonha de Israel e querem fundar um novo reino. E Estevão vai, né, novamente defender.
defender. Ele vai se levantar, né? E vai dizer realmente, como Jesus afirmou, o evangelho veio para a confusão de muitos, que no tempo antigo eles recebiam o tratamento como criança, mas que agora, por eles terem guardado o ensino do evangelho, Deus enviou o seu Filho amado. E que o ensino de Jesus se resume basicamente a amarmos-nos uns aos outros como Deus nos ama. E que ele deu um exemplo muito significativo de renúncia, que eles poderiam esperar um Messias que fosse belicoso. Esses são os termos de Estevão. Ele diz, Deus, ele raciocina e ele atende sempre. As suas ideias estão sempre a par e passo com as ideias dos homens? Sempre o homem tem atendido os seus desejos? Os seus propósitos? Ele diz, perguntemos a um general qual é o custo para se invadir e manter uma aldeia pequena que seja submissa ao Império Romano. É esse tipo de Messias que nós esperamos, que tragam os troféus de uma batalha sangrenta? Não. Não é esse o Messias que nós esperamos. O Messias que adveio, além de tudo, ele não apenas falou, mas ele exemplificou, vivendo entre as pessoas que estavam na correção divina através dos processos de dores e insatisfação temporária dos seus desejos. E que Jesus, ele era, pelo seu exemplo de renúncia e pelo seu exemplo de amor, a nossa salvação, caso nós passemos a exercitar, a praticar os seus ensinos, né? Paulo ia revidar. Foi nesse sentido que Estevão falou. Paulo ia revidar e Estevão encerrou o assunto. Ele disse, agora peço vênia para encerrar. Se não falei como gostariam, falei pelo menos como o Evangelho recomenda. E eu inquiro a mim mesmo a respeito dos meus defeitos, pedindo a paz de Jesus para todos nós. Saulo, eu exijo a continuação da arenga. Eu tenho que perguntar e a vez de responder-me. Estevão, não. Eu não vou discutir. Por que não vais discutir? Disse-nos Jesus que devemos dar a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então, se tens alguma acusação formal e legal contra mim, exponha. Com relação ao Evangelho, só a Deus compete arguir-me, só a Deus compete me perguntar a respeito do Evangelho. Eu ainda não elucidei, Saulo falando, né? Eu ainda não elucidei os pontos equivocados desta casa. Tenho que perguntar. Estava iracundo. Teve que fazer uma pausa porque ele próprio percebeu que a ira ia comprometer o seu raciocínio. Estevão falou, amigo, essa aqui é uma casa de fé e de humildade. Não é uma casa de debates casuísticos. E além de tudo, Jesus nos recomendou que fugíssemos das contendas inúteis, das discórdias, das discussões. E nós não podemos perder tempo, quanto há muito trabalho para fazer para o Cristo. Saulo, né, percebendo que ele não ia continuar a discussão, sempre esse nazareno, impostor, falou ele carrancudo, né? Eu venho aqui como uma autoridade, sou desrespeitado. Eu saberei defender Moisés, recorrerei ao Sinédrio para vos avaliar, para vos julgar e desfazer essa vossa doutrina absurda. Disse isso possesso de fúria. E Estevão, com toda a calma, amigo, o Sinédrio tem 1000 meios de me fazer sofrer, mas nenhum meio de me fazer renunciar ao Cristo. Dito isso, os fariseus presentes já começaram também
a gritar impropérios, né? E a Assembleia, olhando para Estevão, agradou-se do que Estevão havia dito, e o atrito ia ser iminente. O atrito físico, eles iam se agredir fisicamente, era iminente. Nesse momento, Saulo foi em direção a Estevão, porém, antes que Saulo se aproximasse, uma mulher trazia, uma senhora de idade, que havia sido curada por Jesus. Ela se aproxima, diz para Estevão que havia recebido a cura na iminência da morte das mãos de Jesus, e sabendo que eles eram os continuadores da sua doutrina de amor e paz, vinha trazendo de Dalmanuta, numa viagem muito cansada, a filha que estava sem falar há mais de um ano, né? Estevão, ele diz, de nós nada podemos ofertar, mas do Cristo tudo é possível receber na doação das misericórdias. E com uma força estranha, eis de falar, Estevão se manifesta, né? Eis de falar para louvor ao Senhor. E imediatamente a menina diz, eu louvaria Jesus de toda a minha vida. Nesse momento, ele fala isso, né? Elas se põem de joelhos a beijar a mão de Estevão, de agradecimento, e Estevão está agradecendo a Jesus pelo fenômeno de cura recebido. Com esse fenômeno de cura, esse reforço do céu, os que apoiavam Estevão, os presentes à casa do caminho, os sofredores, encheram o ar de esperança, e os fariseus, que iriam causar um tumulto local, recuaram algo estupefatos. Saulo está com a máscara da ira, né? E Sadoc, amigo de Saulo, logo vai começar um tumulto, e Saulo percebeu que eles não iam ficar no debate das palavras. Então, ele grita, né? Saulo diz, vamos daqui, os seguidores do carpinteiro serão, com um grau de ira muito grande, serão, digamos assim, tratados conforme a justiça, receberão a justiça do templo. E aí ele sai, os apóstolos ficam bastante receosos com o episódio, com o que pode acontecer. No dia seguinte, Saulo está na casa de Zacarias, na companhia de Abigail. Algo um tanto transformado, irado, e ela, percebendo o seu estado, ela pergunta, né, o que aconteceu, por que você está aí tão emocionado? E ele narra, conforme a sua visão, o que havia vivido. Para ele sofreu uma humilhação pública, né? Ele conversou no Sinédrio, já havia conversado com vários doutores da lei, e que muitos achavam que eles, os galileus não, que eram pessoas simples, fazendo bem a outras pessoas mais humílimas, mas para ele e alguns outros, uma ovelha perdida podia botar a perder todo o rebanho, e que ele tinha que defender a lei. E Abigail, não sabendo quem era Estevão, né, vai dizer que se Gesiel estivesse contigo, é o nome de Estevão, né, o nome de batismo de Estevão é Gesiel, ele te auxiliaria na defesa da lei. Mal sabe ela que Gesiel já está alguns progressos acima, caminhando com os ensinos de Jesus, né? Eu não vou ceder. Só que Abigail, ela é também doce, ela é muito sábia, ela é amorosa, e ela diz a Saulo, eles não precisam mais de educação do que de corrigenda agressiva, de uma corrigenda um tanto severa. Sim, eu vou, digamos assim, às pessoas simples eu vou dar a educação, porém, a este revolucionário, o orador, né, eu vou dar a corrigenda adequada, nós vamos anulá-lo através de um processo judicial, né? E ela fica preocupada. Mas cuidado com os excessos, para não se configurar em abuso de autoridade. Então aí ele, digamos assim, se acalma com a presença de Abigail, como a gente vai ver ao longo do livro, né?
sem a presença de Abigail, de Gamaliel, principalmente desses dois, depois de todos os outros que ele teve contato, os compromissos de Saulo, se tornaram menores, né? Então, em Jerusalém, ele toma providência para chamar, ele volta para Jerusalém, toma providências para convidar Estevão a expor as suas ideias no Sinédrio, mas pela conciliação de Gamaliel, novamente aí Gamaliel, o caso ia se resumir a que Estevão pudesse fazer uma explanação da sua doutrina para que ele fosse esclarecido pelos doutores da lei. E ia se limitar aí, sem nenhuma espécie de agressividade por parte do templo. Só que Estevão se recusa aí, né? Porque Jesus recomendou que nós devêssemos evitar os debates, as discussões inúteis. Então, Saulo não poderia obrigá-lo, à exceção se houvesse um processo público em que ele fosse acusado de blasfêmia, de calúnia, de feitiçaria. E Estevão, como se recusava, Saulo se exasperou e exasperou a outros doutores da lei a respeito do assunto, né? Então Saulo arquitetou um plano para trazer Estevão de qualquer forma. Chegou lá para um serviçal e disse: "Conheces Estevão?" "Sim, conheço." "Eu preciso abrir um processo judicial contra ele." "Mas é só isso?" "Preciso de um processo judicial de calúnia e blasfêmia contra ele." "Mas é só isso?" "Isso é fácil e é agradável," disse o serviçal. "Eu já ouvi ele falar que a palavra do Galileu, a palavra do carpinteiro, é a palavra de vida eterna, é a palavra divina. E isso, enfim, é uma blasfêmia e é calúnia contra Moisés, né?" E no dia seguinte o serviçal foi lá no templo, o próprio Saulo registrou, fez alguns acréscimos pessoais. O serviçal falou que a família dele havia sido perturbada por um processo de feitiçaria que redundou em cura, e então estava aberto o processo contra Estevão. E essa informação de que havia um processo contra Estevão chegou à Igreja do Caminho e abalou muito a Igreja do Caminho, né? Foi uma bomba lançada na Igreja do Caminho. Tiago ficou extremamente receoso, mas os apóstolos, né, João, Pedro e o próprio Estevão, tiveram bom ânimo, né, e coragem. Com coragem eles responderiam. Estevão orava a Jesus a oportunidade de testemunhar a sua fé no Evangelho, e ele esperava então, com alegria e fidelidade, será ele o primeiro mártir do cristianismo.